Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje vamos falar de um assunto interessante, que é sobre o direito dos estagiários, não é? Vamos falar da lei do estágio, dos direitos deles e também de uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do estagiário no caso de estágio irregular, não é? Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, cliquem no sininho ali embaixo para receberem sempre um conteúdo atualizado aí de direito do trabalho e assuntos interessantes para estudantes de direito e também para pessoas que queiram se atualizar. Bom, a lei do estágio, atualmente o estágio é regido pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Essa é a lei que rege o estágio. Então, se vocês quiserem consultar depois sobre todos os direitos da lei, entrem nessa lei, 11.788 de 2008. O que prevê? Quais são os direitos ali do estagiário? Bom, primeiro nós temos que entender o que é o estágio, né? O estágio, ele serve como um aprendizado. Então, o estágio é para quem está estudando, não é? A partir dos 16 anos, nós já temos aí a maioridade para o trabalho, que as pessoas podem assinar carteira, trabalhar, regido pela CLT, e podem fazer estágio também. Abaixo dos 16, entre 14 e 16, é possível o trabalho na qualidade de aprendiz, né? Que é uma outra modalidade de trabalho, que não é estágio, é aprendiz. É parecido, mas é diferente. Depois nós vamos fazer um vídeo também sobre o aprendiz, para falar dos direitos do aprendiz. Hoje nós vamos falar do direito do estagiário, que é possível fazer estagiário a partir do estágio, né? A partir dos 16 anos, e não tem limite de idade. Gente com 20, 30, 40 anos pode fazer estágio, não tem problema, desde que esteja estudando, porque estágio é uma coisa para estudantes. Então, se você for estudante, está acabando o nível fundamental, médio, técnico, superior, né, cursos superiores, você pode fazer estágio. E o estágio ele serve para quê? Para que a pessoa atue na área e aprenda a sua profissão, né? Então, nós temos vários tipos de estágio na área de direito, na área de enfermagem, na área de saúde, na área de educação, pedagogo, contador, pessoas que estudam aí nível médio, técnico em informática, técnico em administração, enfim, todo estudante, a partir dos 16 anos, pode fazer estágio. Esse estágio, quais são os direitos do estagiário? O estagiário tem um limite de carga horária, que é no máximo 30 horas semanais, 6 horas diárias, 30 horas semanais. Ou 4 horas diárias, 20 horas semanais. Você pode fazer estágio de 4 ou de 6 horas. Em regra, o estágio remunerado, ele não pode passar de 6 horas. Este estágio de aprendizagem, né? Existem exceções em que nós podemos ter estágios de 8 horas, quando nós temos estágios curriculares, que são estágios vinculados à faculdade. Então, por exemplo, o estudante de medicina tem o estágio curricular, que ele tem que cumprir um horário. O estudante de direito tem o estágio curricular, que ele tem que cumprir um horário como requisito para o curso. Enfermagem, por exemplo, aí são estágios curriculares. É diferente desse estágio que é o estágio remunerado. Os estágios curriculares podem ter carga horária superior, mas ele é um estágio que faz parte do currículo da universidade, tá? Diferente desses estágios que você faz e tem a bolsa auxílio, né? O estagiário não tem, em regra, os direitos da CLT, o seletista. Ele é regido por essa lei. Então, não tem carteira assinada. Ele apenas faz um contrato de estágio. E essa instituição de ensino tem que ter um contrato em que é assinado pela instituição de ensino e pelo empregador do estágio, que pode ser um empregador público ou privado.
porque o estagiário pode estagiar em qualquer tipo de empresa privada ou em empresas públicas ou na própria administração direta, em órgãos públicos também. O estagiário pode atuar, né? Ele tem esta liberdade de trânsito. Ok. E quais são os direitos do estagiário? Bolsa Auxílio, que ele recebe pela hora estágio. Ele tem direito ao vale transporte. Tá? Ele tem direito também a um recesso remunerado. Isso é uma grande polêmica, porque tem estagiários que acham que tem direito a férias e não tem direito a férias, porque férias é uma coisa garantida aos trabalhadores seletistas, aos servidores públicos. Existe uma lei específica, um artigo específico da lei para férias, que é diferente do estagiário. Porque já que o estagiário é regido pela lei do estágio, o que diz a lei do estágio? A lei do estágio diz recesso remunerado. Recesso remunerado, também ele fica em casa remunerado, mas é diferente de férias. Por quê? Porque férias tem adicional de 1/3, férias tem que ter o aviso de férias, férias tem uma série de regras que são estabelecidas na lei. Qual lei? A lei do servidor público, a lei do empregado seletista, que não é aplicada ao estagiário. Então nós vamos ter que ver o recesso aonde? Na lei do estagiário. Lei 11.788 de 2008. Lá está escrito. Escrito o quê? Que no estágio de 1 ano, ele tem direito a 30 dias de recesso. E é claro, se ele tiver proporcionalmente 6 meses de estágio, ele vai ter direito a 15 dias. É proporcional, né? Então, a cada 6 meses ele teria direito a 15 dias proporcional, né? 1 ano ele tem direito a 30 dias de recesso. Essa lei não diz exatamente os prazos de quando é que tem que dar esses recessos para o estagiário. Então, existiu uma grande polêmica entre as empresas com relação a prazo, cumprimento. Algumas empresas e alguns órgãos acabaram até não dando o recesso para o estagiário, e isso gerou o quê? Processo judicial. Então, judicialmente, na Justiça Civil, tem vários estagiários que já entraram contra as empresas cobrando esse recesso que não foi dado em forma de indenização. É possível. Tem empresas que dão coisas além do que está previsto na lei para o estagiário. Por exemplo, o vale alimentação não é um direito do estagiário, mas tem empresas que dão vale alimentação. O plano de saúde não é um direito do estagiário, tem empresas que dão plano de saúde, por exemplo, que dão refeições na empresa, tem empresa que tem refeitório, por exemplo. São vários itens que muitas vezes são proporcionados por empresas, mas que não estão na lei. Por quê? Porque a lei diz que você tem que dar o mínimo. E o mínimo é vale transporte, a bolsa auxílio, a limitação de carga horária, né? 30 horas ou 20 horas. E se aplica ao estagiário também os direitos relativos à segurança e medicina do trabalho, ou seja, toda a questão de segurança e medicina do trabalho, equipamentos de proteção individual, prevenção contra acidentes, prevenção contra o contato de substâncias insalubres, perigosas, equipamentos todos que os outros empregados usam, o estagiário também tem esse direito da segurança da sua saúde, isso está previsto na lei. A empresa tem que dar esta segurança também ao estagiário. E o outro direito que ele tem é a indenização por acidente. Se por acaso ele sofreu algum tipo de acidente, ele tem direito à indenização, tá? Em função deste acidente. O estagiário tem aí essa garantia, né, de direito com relação a qualquer tipo de acidente que ele possa vir a sofrer no trabalho. Um outro ponto interessante é quando o estagiário é desviado do seu setor, ou seja, ele é estagiário de um setor, de uma área, né? Estagiário, por exemplo, de direito, e colocam ele, por exemplo, na área de vendas. Ele é estagiário de contabilidade e colocam ele a atender balcão, né? Por exemplo, colocam ele a fazer algo que não tem nada a ver com a atividade dele, e às vezes até ocupando uma função que é uma função de empregado da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo que aconteceu na Justiça do Trabalho. Uma estagiária de direito foi contratada para trabalhar no Banrisul, tá? E só que ao invés dela trabalhar na área jurídica, ela foi
trabalhar na mesma função que um funcionário do Banrisul na época fazia, atendendo o público ali do guichê. Isso é um processo judicial que foi julgado já no Tribunal do Trabalho e foi dado como um procedente. O que acontece? Ela ficou os 2 anos trabalhando e recebendo uma bolsa auxílio, né? A bolsa de estagiário. E a remuneração de um empregado do Banrisul era quase 10 vezes mais o valor da bolsa que ela recebia, que era um valor pequeno, não é? E como ela não atuou como estagiária, atuou como funcionária, não fazendo funções jurídicas, mas funções do banco, o que aconteceu? O juiz reconheceu o vínculo de trabalho dela com o Banrisul, como empregada do Banrisul, mandou assinar a carteira dela, pagar todas as diferenças salariais de 2 anos, com o mesmo valor do salário de um empregado do Banrisul, que é seletista, mandou pagar férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, FGTS, recolhimentos previdenciários, ou seja, todos os direitos. Ela não ganhou estabilidade como servidora, isso não, né? Porque não é possível. Mas, como o banco é CLT, ela reconheceu esse vínculo de emprego. Tem um outro caso também, porque outro requisito do estágio é no máximo 2 anos, né? Só pode estagiar 2 anos. E aí teve uma moça que atuou 4 anos numa empresa como estagiária. Irregularidade, não pode. Então, esses outros 2 anos que ela atuou na empresa, nos primeiros 2 anos, atuou como estagiária, ok, tudo certo. Esses 2 anos a mais foi reconhecida como vínculo de emprego e ela ganhou todas as diferenças salariais como se o empregado fosse. Porque o estagiário não tem direito a férias, o estagiário não tem direito a 13º, não tem direito a FGTS, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a aviso prévio, não tem recolhimentos previdenciários, não tem nada, porque é um contrato de estágio. O empregado tem. Então, se por acaso você for reconhecido como empregado, você vai receber como indenização todos esses direitos. Mas veja bem, presta atenção, você está lá trabalhando como estagiário, eventualmente um dia ou outro você faz uma coisa da empresa diferente, isso não é reconhecimento de vínculo de emprego. Você vai dizer, não, mas aqui eu sou estagiário de direito e hoje eu tirei um xerox. Uma vez por mês ali eu fiz um trabalho no colega. Não, isso aí são ajudas mútuas dentro da normalidade de uma atividade de estágio. Você eventualmente fazer alguma coisa ou outra, ajudar um colega a fazer ajudar o trabalho de um colega, isso não reconhece vínculo empregatício. Vínculo empregatício se reconhece efetivamente quando ele não está fazendo uma função de estágio, está fazendo uma função de emprego remunerada como se fosse exatamente um empregado da empresa e também desviado das suas funções educacionais, né? Outro ponto que muitas empresas cometem erros é contratar estagiários por 8 horas, que não pode, só pode 6 horas. Tem que trabalhar 8 horas, também em tese daria reconhecimento de vínculo de emprego, pois é uma irregularidade. Trabalhar numa empresa sem contrato de estágio, não é só de boca, também dá reconhecimento de vínculo. Por quê? Porque o estágio, para ser regular, ele tem que ter um contrato de estágio entre a instituição de ensino e o tomador, né, do serviço. Tem que haver aí formalmente uma documentação de estagiário para o estágio ser regular, né, para esse estágio ser considerado regular. Então lembre, o estágio é um ótimo instrumento de aprendizado em que as pessoas têm uma oportunidade de aprender a sua profissão, recebem uma bolsa auxílio e aprendem. O maior lucro do estagiário é aprender a profissão, esse é o maior lucro. E o estágio regular, ele é bom tanto para o estagiário quanto para a empresa, para os dois é muito bom. Porém, quando há um desvirtuamento desse estágio, quando a pessoa é desviada da sua função de estágio, não faz nada, algo que não tem nada a ver com estágio, é colocado em outra função, por exemplo, ele é estagiário de administração, é estagiário de contabilidade e botam ele para fazer vendas. Ele é estagiário, vamos dizer, de marketing e coloca ele para carregar caixa na empresa, né? Ou seja, coisas totalmente diferentes. Aí há um desvio da função. Quando há esse desvio, ele pode entrar na Justiça do Trabalho e requerer o reconhecimento de vínculo de emprego com a assinatura da carteira e todas as indenizações. Agora, se o estagiário, gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal.
Se inscrevam ali, é totalmente gratuito, as aulas são gratuitas, cliquem no sininho. Se vocês tiverem dúvidas, pode escrever ali que eu sempre respondo as dúvidas. E se vocês tiverem dicas de assuntos novos de vídeos, podem escrever também, que eu estou sempre fazendo um vídeo novo. Até o final do ano nós vamos fazer 50 videoaulas totalmente gratuitas para vocês, tá? Então, se esse estágio é desvirtuado, né, do objeto dele, aí pode sim ocorrer o reconhecimento de vínculo. Tem também os casos das empresas em que o empregado, em que o estagiário faz o estágio normalmente e a empresa não paga a bolsa auxílio dele. E aí, ficou devendo, como é que ele vai cobrar? Aí na justiça civil, é um processo civil, né? Corre na justiça civil. Se ele entrar com um processo civil, ele vai conseguir cobrar as diferenças de recesso não tiradas, as diferenças de bolsas, né, não tiradas. E aí tem uma questão aí peculiar do estágio. E no serviço público, na administração direta, se ele trabalha com servidores públicos, será que é possível reconhecer um vínculo de emprego aí? Qual é o entendimento do tribunal? Neste caso, nós já temos o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho em que não é possível reconhecimento de vínculo de estágio com servidores públicos. Por exemplo, ele trabalha, vamos dizer que ele trabalha na Secretaria de Fazenda, né? Faz estágio na Secretaria de Fazenda. E aí ele tem lá uma bolsa de R$1.000 e ele faz lá o trabalho de técnico do Tesouro, Tesouro Nacional, por exemplo, que tem um salário de 20 mil. Ele não vai poder pedir o salário de 20 mil, a equiparação salarial, o reconhecimento de vínculo. Por que ele não vai poder? Porque neste caso não é possível, tendo em vista que é um servidor público. Para pleitear salário de servidor público só por concurso público. Então, se não for concursado, não tem. Agora, se for, por exemplo, na empresa privada e ele estiver fazendo um trabalho da empresa privada, ele pode sim pleitear o salário e a equiparação salarial de um empregado que ele esteja fazendo o serviço, não é? É possível aí, né, se for na empresa privada. Mas em serviço público não é possível o reconhecimento de vínculo. O máximo que o tribunal dá, no caso, quando o empregado trabalha, o estagiário trabalha no serviço público e consegue buscar o vínculo, mostrar que ele foi desvirtuado, o máximo que o tribunal paga seria uma indenização pelo tempo de FGTS. É a jurisprudência do tribunal. Fora isso, eles não dão indenização porque é o serviço público. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Depois nós vamos fazer outros vídeos interessantes também com novos assuntos para vocês. Um grande beijo e um abraço do professor Felipe Merino.